A dragonesa balançou as pálpebras pálidas e lentamente abriu os olhos. Ela podia apenas distinguir um teto de pedra escura acima dela. Onde eu estou? Ela murmurou para si mesma. A voz gentil tinha vindo bem ao lado dela, lentamente. Virando os olhos naquela direção, Winnie viu uma linda sirene com uma expressão aliviada no rosto. Assim que ela pronunciou o nome da sirene, sua colega Xeno, a Viver, saltou. Belle, onde está Belle? Ray pede que ela se acalme. Belle está bem. Ray envolveu as asas em volta do corpo frágil da garota, falando devagar para acalmar sua preocupação frenética pela segurança do menino. Fels trouxe você de volta à vida. Winnie inconscientemente tocou a mão dela na pedra vermelha em sua testa, inclinando a cabeça em confusão com as palavras de Ray. Talvez fosse melhor se ela tivesse dormido mais um pouco. Gross era o gárgula, de pé ao lado deles, que falava. Winnie parecia confusa. Um momento depois, Lydia apareceu. Estou de volta, ele anunciou. Com isso, eu afugentei alguns aventureiros. Com isso, ele se virou para falar com o mago de preto Fels, que veio para cumprimentá-lo. Fels, graças à sua magia, meu corpo está perfeitamente curado. Eu posso me mover muito bem. Os aventureiros chegaram bem perto, no entanto, seria melhor sairmos daqui. Winnie não sabia o que fazer com essa conversa sombria entre Fels e os outros. Ela olhou em volta. Eles não estavam na dungeon nem em Knossos, o labirinto feito pelo homem para o qual os caçadores a trouxeram. Em vez disso, eles estavam em uma câmara esquecida de um esgoto, onde ela podia ouvir o som da água corrente. Cerca de 14 de seus irmãos estavam lá com ela, incluindo Lâmias, Trolls e Lyd. Até mesmo para Vinny, o grupo parecia pequeno. Timidamente, ela falou, seu perfil iluminado pela luz das lanternas de pedra mágica meio quebradas. Onde estamos? Fels responde que irá explicar. Ouça bem, Winnie. Quando os olhos cor de âmbar da moça se mexeram desconfortavelmente, o mago explicou clara e conscientemente que eles estavam na superfície, onde as pessoas da cidade a perseguiam e os outros Xenos na tentativa de matá-los. Por essa razão, eles estavam se movendo ao redor de horário para não serem encontrados. No processo de fugir dos aventureiros, alguns dos Xenos foram separados do grupo. Astérios também não conseguiu voltar para nós. Se ele estivesse aqui, poderíamos ter feito algo. Ouvindo o nome desconhecido, Winnie seguiu os olhares de Lydia e Ray. Quando ela viu que eles estavam olhando, ela congelou. Um potente membro negro foi colocado no chão. Era um braço cortado, os músculos maciços praticamente tão grossos quanto o torso de Winnie. Agora estava envolto em gelo para impedir que a carne se decomponha. O Viver engoliu a visão, que falou não apenas da violência da batalha que quase custara a vida de Lydia e dos outros, mas especialmente a importância da presença do Minotauro. Para sobreviver, a única escolha é retornar à dungeon, mas as entradas para Babel e para o labirinto estão todas bem fechadas. Então, na situação atual, não há como voltar, disse Fel das profundezas do capuz rasgado. Sozinho e sem ajuda, rodeado de inimigos por todos os lados, eles estavam na pior situação imaginável. O mago parou por um momento e depois continuou. Se tivermos uma esperança... As palavras sussurradas se dissolveram no silêncio. Cercados por seus irmãos, que agora também estavam calados, Winnie olhou lentamente para a escuridão que os envolvia. Belle. Ele nasceu com fome. A primeira coisa que ele fez quando pisou lá foi massacrar todos. Inúmeros membros de sua família estavam presentes. Eles tentaram atacá-lo e ele estava com fome. Eles não lhe mostraram misericórdia. Ele pensou neles menos do que o orvalho da manhã. Ele os espancou até a morte com as mãos. Os pisou até a morte com os pés. Os esmagou com o corpo. Dentro do labirinto sem limites, ele se lançou em batalhas intermináveis. Ele não sabia exatamente quando se deu conta de si mesmo. Havia uma sensação de que tinha sido quando ele nasceu, mas ele também sentiu que era muito, muito antes disso, que o seu eu havia pairado dentro de algum tipo de sonho. A única coisa que ele se lembrava claramente era a cena tão vivida que o tornara consciente de si mesmo.
Ele ainda estava com fome desse sentimento, sempre faminto, sempre brigando. Mesmo quando sua pele estava rasgada, seus ossos esmagados e sua carne derretendo, apodrecendo, ele continuava a se mover de um lugar para outro, massacrando seus membros da família. O ponto de virada veio quando ele finalmente caiu de joelhos, sem energia. As figuras que apareceram diante dele naquele momento não eram membros de sua família, mas seus irmãos. Eles o protegeram e o resgataram das garras da morte. Depois de trazê-lo para sua casa, eles acalmaram seu corpo. Como eles ajudaram a nutrir algo dentro dele além da fome, ele viu os irmãos como uma presença positiva. Eles também foram amplamente experientes e ensinaram-lhe a verdadeira natureza de sua fome. É um anseio poderoso, disse o combatente que era parente. É o que você deseja. Seu anseio? Ele realmente não sabia o que era aquilo, mas ele entendeu o que era o seu desejo. No sonho que o visitava incessantemente, não havia som ou cheiro, apenas luz, uma vontade tão forte que seu corpo tremia, um êxtase que enchia sua casca vazia, algo que afirmava sua própria existência. Ele aprendeu muitas outras coisas de seus irmãos, sabedoria, força e o uso de armas. Eventualmente, ele se separou deles e mais uma vez se jogou no lugar onde ele havia nascido, as profundezas de grafite da dungeon. Não é isso, não é isso. Tendo aprendido a verdadeira natureza de sua fome, ele não podia mais se sentir satisfeito. Mesmo se ele afiasse sua força e massacrasse seus oponentes, seus parentes, ele nunca seria capaz de alcançar seu sonho. Em algum momento, ele até começou a se sentir irritado. Talvez você possa chamar isso de impaciência. Sua fome cresceu e cresceu. Ele continuou a buscar de seu sonho e permaneceu perdido em seu caminho. O caçador fugiu gritando. Vários outros caçadores jaziam no chão, com os braços e as pernas torcidos em ângulos impossíveis. Uma poça de sangue se formou ao redor deles. Eles haviam muito inteligentemente descoberto seu esconderijo. Então ele os destruiu. A vítima destruiu o pretenso agressor. Não é isso. Os caçadores se pareciam com algo que ele procurava. No entanto, eles eram completamente diferentes disso. Aquela coisa, o sonho, nunca teria fugido dele em terror. Esses caçadores haviam fugido depois de dar um único passo em direção a ele. Ele os alcançou e os agarrou em volta do pescoço com seus braços fortes e gemidos antes de batê-los contra a parede. Inúmeras fissuras se espalharam pelas ruínas decrépitas, expelindo líquido vermelho. Os olhos dos caçadores reviraram em suas cabeças. O som de ossos quebrados veio facilmente do pescoço. Ele agarrou com galhos em suas palmas. Ele se lembrou da promessa que fizera a seus irmãos e retirou as mãos. Depois que o último de seus inimigos desmoronou no chão, ele deixou as ruínas onde ele estava escondido. Não estava no fundo da dungeon, mas perto da superfície, não sentindo nenhuma emoção em relação ao céu noturno coberto por seu fino manto de nuvens. Carregando apenas uma única arma, o sangue pingando de seu corpo inteiro, ele continuou vagando perdido, com passos resolutos. Ele continuou procurando para encontrar o sonho de se encontrar de novo.